Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso preparatório para as principais certificações na área de privacidade e proteção de dados. É isso mesmo, esse curso é 100% gratuito e completo, passando por certificações que exigem a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e a Lei Geral de Proteção de Dados Europeia, a GDPR. E para ajudar você nessa jornada de preparação, eu adicionei alguns elementos que são muito importantes, além do conteúdo que é cobrado dentro desses exames de certificação. Eu coloquei aqui para vocês mais de 90 exemplos que vão ajudar você nesse processo de assimilação e principalmente retenção do conhecimento para aplicação no momento da prova. E o segundo ponto importante é a correção de exercícios inéditos para você se preparar para os exames de certificação na área de privacidade e proteção de dados. E para finalizar, ainda temos um simulado, uma prova avaliativa da All Privacy. Ao final desse processo, se você for bem nessa prova, acertando 75% das questões, você também pode ter um certificado emitido aqui pela All Privacy. E se você acha que acabou, você pode fazer o download do material completo do curso aqui na descrição dos vídeos. Pessoal, é muito importante que esse tipo de conhecimento chegue a mais pessoas possíveis. Então, ajude-nos a compartilhar esse tipo de conhecimento e também deixa sempre aquele like e faça comentários e sugestões de novos conteúdos aqui para o canal. Vamos ao vídeo. Pessoal, vamos dar continuidade então. É importante agora a gente entender, a gente está na última etapa aí de um tópico bastante importante, que são as bases legais, né? As bases, as hipóteses legais de tratamento de dados. A gente vai para a terceira parte e nessa terceira parte a gente vai ver um pouco sobre a base legal de proteção da vida, da tutela da saúde, tentar diferenciar elas, realmente é bem diferente, né? Da proteção ao crédito, né? Do crédito e interesses legítimos, é o famoso legítimo interesse aí, que é uma das bases bastante questionadas, né? Então você vai ler bastante sobre isso e aí eu fecho esse vídeo especificamente, pessoal, com uma análise em cima das bases. Então é importante a gente ficar até o fim aqui para a gente entender um pouco dessa análise, para a gente entender qual é a melhor base, qual a estratégia de você escolher uma base para adequar então o seu tratamento de dados de uma forma geral, ok? Então vamos dar continuidade, pessoal, sem muitas delongas, vamos para o primeiro então, né? Deixa eu colocar aqui para vocês, né? Então vamos para a primeira parte aqui, que é a proteção à vida, né? Bom, pessoal, isso daqui é uma das bases legais onde você pode enquadrar e justificar o tratamento de dados, né? Então, quando você está tratando dados, né, para proteção à vida ou à integridade física do titular do dado ou de um terceiro, tá? Isso é permitido, então, dentro dos aspectos da Lei Geral de Proteção de Dados. É uma das bases, então, legais para tratamento, ok? Ela é bem específica mesmo, então, a gente pode ver ali no exemplo 73, né, que para ficar mais claro isso, como é bem pontual mesmo esse tipo de tratamento. Ocorreu um acidente de trabalho em uma obra e a construtora forneceu dados pessoais do colaborador para os atendentes do resgate. Ou seja, está fornecendo dados pessoais para um terceiro aí, né? Está transferindo esses dados aí, mas é esse tipo de transferência. E quem está também recebendo esse dado, tá? Ele está então coberto aí por essa base legal, ok? Então fica bem claro aí. No caso dessa transferência ser internacional, né? Então caso aconteça a necessidade de fazer uma transferência internacional de dados, tá? Dentro dessa hipótese, né, de tratamento de dados, você também pode fazer isso, a gente pode ver, por exemplo, no exemplo 74, tá? O colaborador estava em viagem no exterior e sofreu um acidente. A empresa enviou seus dados pessoais para a seguradora no exterior. Então está tendo uma transferência de dados pessoais internacional, tá? De uma empresa para outra. Nesse caso também, respeitando as regras também no caso de transferência internacional, a gente tem essa base legal para justificar, né, esse tratamento que tá acontecendo, ok? Então, proteção da vida é fácil da gente entender, é rápido, então vamos dar continuidade aí e ver a próxima base legal, então. Bom, aí a gente tem a tutela da saúde, que é uma outra coisa, né? Então, a tutela da saúde, ela é exercida, tá, exclusivamente por profissionais da área da saúde, né? Então, quem presta serviço na área de saúde, autoridades sanitárias, né? E profissionais da área de saúde vão enquadrar nessa área aqui,
nessa base legal, quando a gente fala do tratamento, então, de dados, né? Então, exemplo 75, agentes de saúde coletando os dados de moradores para melhoria do atendimento à saúde básica de um bairro, né? Então, esses dados você não vai precisar do consentimento, né? Nem aqui na tutela de saúde, nem lá na proteção à vida, né? Você precisa do consentimento da pessoa para fazer esse tipo de tratamento, né? E, inclusive, pessoal, quando a gente fala de dados sensíveis, né? Nesse caso, provavelmente a gente tem um cenário também que a gente vai ter os profissionais de saúde aí, eles vão trabalhar com dados sensíveis, né? Já que esse tipo de dado é considerado, como a gente viu lá nos vídeos iniciais, um dado sensível. Então, exemplo 76. Uma médica do home care acessa exames e o prontuário eletrônico do paciente, né? Então, de novo, acessar é um tipo de tratamento de dados. Só dela acessar a informação, ela já está tratando dados e ela está respaldada aí por essa hipótese de tratamento, né? Essa base legal, que é a tutela da saúde. Ou seja, ela não precisa do consentimento, né, do titular de dados para poder fazer esse acesso e alterações, o que for dentro desses dados pessoais sensíveis. Ok? Ficou bem diferenciado, então, quando é proteção à vida, quando é tutela da saúde, tá? Isso a gente vai encontrar em vários trechos, sempre vai ter essas ressalvas aí em vários trechos da Lei Geral de Proteção de Dados, né? E quando a gente fala também do aspecto de privacidade e proteção de dados. Vamos dar continuidade. Proteção do crédito. Pessoal, esse negócio aqui, olha, eu vou falar para você, viu? Eu conheço outras leis de proteção de dados de outros países, tá? E esse item é um item assim, que foi incluído aqui no Brasil, né? A gente sabe quanto é importante vários birôs de créditos aí, ou empresas, né, voltadas para essa área de crédito que fazem análise de crédito. Então, quando a gente fala desse tipo de proteção do crédito, a gente está falando mesmo de você fazer, então, uma verificação se as pessoas são bons pagantes ou não, né? Então, nesse caso, o mercado, né, de uma forma geral, o comércio de uma forma geral, usa esse tipo de serviço, né? E é um dado, né, considerado aí um dado se exposto pode ter um problema grande, né? Nesse caso, para fazer esse tipo de análise, tá, para a proteção do crédito, né, você não precisa pegar o consentimento do titular de dados, né? Então, isso é importante para dar agilidade em todo esse processo e a abrangência que precisa, né? Então, a gente precisa colher dados para fazer a proteção de crédito de muitas fontes informacionais, né? E essa extração de dados, ela realmente, se ela tivesse que ter o consentimento do titular, primeiro que talvez acabaria com esse tipo de negócio, né? Bom, e que é importante, é de interesse, pessoal, isso aí acho que tem que reforçar, né? Isso é de interesse da sociedade, né? Então não é só de uma empresa ou de um indivíduo, e sim da sociedade, né? Então conhecer os bons pagadores, saber quem está com problema faz o mercado funcionar melhor, né? Exemplo 77, uma empresa que oferece crédito no mercado faz análise de dados de pessoas para criar scores de riscos. Então, totalmente possível sem a necessidade de coletar o consentimento desse titular de dados, dessa massa de titulares de dados, ok? Exemplo 78. Uma empresa oferece empréstimo, aumenta ou diminui as taxas de juros conforme o score dos seus clientes. Também, novamente, ela vai poder fazer isso, tomar decisões. Lembra que nesse caso aqui, quando a gente está falando de profiling, né, de perfilização, ou scoring, né, que é você colocar esses usuários em uma espécie de um ranking, né, de avaliação, né, esses processos normalmente são automatizados. E dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente já viu que podem ser passíveis, é um direito do titular, né, a revisão de tomadas de decisão automatizada. Isso pode gerar um probleminha, sim, para as empresas aí que trabalham nesse segmento, ok? Então, proteção de crédito é uma coisa interessante aí que é prevista na Lei Geral de Proteção de Dados. E aqui a gente vai para a última base legal, é uma base legal bastante interessante. Quem assistiu o primeiro vídeo lá da base legal, eu já citei ela, que são a base legal de interesse legítimos, né, o legítimo interesse, né? E a gente tem que entender, pessoal, que alguns controladores, tá, vão poder tratar dados mediante o interesse
em que o seu negócio fique de pé, que ele funcione. Então, quando você trata dados, porque esse tratamento é necessário para que aquele negócio, que aquela empresa exista, né, você pode incluir esse tratamento de dados nessa base legal do legítimo interesse, tá? Ou dos interesses legítimos aí do controlador ou de terceiros. Só que isso é uma linha tênue, né? Porque pode ter empresas, por exemplo, que acabam abusando um pouco dessa base legal, né? E vamos entender um pouquinho sobre ela, um pouquinho mais sobre ela, e depois eu faço uma análise final para vocês, na verdade, de todas as bases consolidadas, ok? Bom, esse conceito, tá, de interesse, né? Essa palavra interesse, ela não tá discriminada dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, como a gente gostaria de que estivesse, para deixar bem claro isso para a gente, tá? Mas a gente tem que entender que é tudo aquilo que o controlador, né, ou o terceiro pretende auferir com um tratamento, fazer com o tratamento de dados, né? O que ele almeja fazer com esse tratamento de dados, né? E isso pode gerar benefícios, né, em decorrer dessa atividade de tratamento de dados, tanto para o controlador, né, como para o próprio titular de dados ou para a sociedade geral. Então tem interesse que aquele de todas as partes, né, ou de uma ou de duas dessas partes juntas, ou das três partes juntas, que aquele tratamento de dados aconteça, né? E quando a gente tem isso, é uma base legal que se enquadra. As verificações para ver se um tratamento acontece ou não dentro dessa base legal do legítimo interesse, a gente vai ver na sequência, ok? Bom, eu acho que é interessante a gente ver aqui esse cenário, né? Que é um cenário, com esses exemplos aqui, a gente vai entender, por exemplo, quando o legítimo interesse está mais voltado para o controlador, para a empresa controladora, quando o legítimo interesse está voltado para o controlador e, por exemplo, o titular de dados junto, ou quando é de um terceiro ou um interesse social da sociedade, né? Então, nesses três exemplos, é bastante interessante para a gente entender realmente como que funciona o enquadramento no legítimo interesse. Então a gente pode, no exemplo 79, vamos olhar ele lá então, utilizar dados pessoais coletados para fins de criação, né, de criar uma rede de relacionamento, por exemplo, pode entrar no legítimo interesse do controlador. Então imagine um controlador coletando dados pessoais, tá, dos titulares, para montar uma rede de relacionamento ali, para oferecer algum tipo de serviço, tá? Isso aí, esse tipo de coleta é um tipo de coleta que, para que essa empresa, para que esse serviço seja oferecido de rede, criação de relacionamento, tem que ter a coleta, né? E aí tem um legítimo interesse do controlador em tratar esses dados, ok? E a rede de relacionamento, num segundo ponto, vai poder privilegiar todos que estão ali dentro, né? Então a gente também tem interesse de quem está oferecendo esses dados também. Mas aí o mais forte aí é o controlador. O controlador acaba sendo o mais interessado nesse tipo de consentimento, tá? Acesso de tratamento de dados pessoais sem o consentimento. Isso é importante a gente reforçar. Legítimo interesse não precisa do consentimento, tá? No caso, por exemplo, no 80, né? No caso de uma escola em tempo integral, pode ser necessário recolher informações pessoais dos alunos sobre as respectivas intolerâncias alimentares para fins de proteção à saúde, tá? Que beneficia tanto o controlador quanto o titular de dados, né? Contudo, a escola não poderá ceder esses dados para terceiro sem autorização prévia para, por exemplo, oferecer outros serviços nesse contexto, tá? Então, esse caso aí, pessoal, a gente está falando de uma coleta de dados que não necessariamente vai atender, por exemplo, o cenário de necessidade de consentimento, mas pode sim atender os critérios do legítimo interesse, né, dos interesses legítimos nesse tratamento de dados por ambas as partes, tanto da escola quanto do titular de dados em oferecer esses dados, ok? Bom, no exemplo 81, dados pessoais de executivos que eventualmente sejam divulgados para acionistas da empresa com vistas a maior transparência. No caso, interesse legítimo do tutelado pela LGPD e do acionista, aí a gente está falando do terceiro, né? Então, imagina que você tem então esse cenário, né, onde o dado dos executivos, né, de uma empresa, eles estão sendo publicados ali, né, estão sendo divulgados, né, oferecendo esse nível de transparência para que não só
quem é acionista da empresa, mas a sociedade como um todo, tá? Faça um julgamento, terceiros como um todo, façam um julgamento que realmente aquelas operações relacionadas às ações daquela empresa realmente são transparentes, né? E estão disponíveis. Então a gente tem um interesse da sociedade que isso seja divulgado, ok? Regras gerais aí relacionadas ao legítimo interesse, tá? Então isso aí é importante para a gente já deixar bem claro quando a gente pode contextualizar o legítimo interesse. Então, o controlador, né, a empresa controladora, somente vai poder fundamentar um tratamento enquadrado aí nessa área de legítimo interesse, né? Quando, lógico, as finalidades forem legítimas, a gente já falou um pouquinho do que é o legítimo, né? E deve ser considerado a partir de situações concretas, ou seja, não pode ser algo genérico, tem que ser algo realmente palpável, exato, tá? Que podem incluir aí, mas não se limita. Por exemplo, apoio e promoção às atividades do controlador. Então, quando você está tratando dados que são dados relacionados ao apoio ou à promoção das atividades do controlador, pode ser enquadrado nessa base legal, tá? E também a gente tem uma segunda situação quando a gente está falando da proteção em relação ao titular, né? Então, da proteção, por exemplo, do exercício dos direitos do titular, a gente viu lá todos os direitos, de prestações de serviço que beneficiam diretamente, tá, o titular de dados. Então, quando a gente tem esses cenários, tá, eu estou oferecendo um serviço que beneficia diretamente o proprietário, o titular de dados, tá, também pode ser enquadrado dentro do legítimo interesse, ok? Bom, a autoridade nacional ela vai poder solicitar ao controlador, né, se ele enquadrar nessa base legal, tá, um relatório de impacto à proteção de dados. Então, dados colocados nessa base legal é interessante já que se monte o relatório de impacto de proteção de dados, de impacto à proteção de dados, porque pode ser exigido pela autoridade nacional. É interessante quando você vai para o legítimo interesse, você tratar somente os dados necessários para a finalidade pretendida, né? Então essa é mais uma exigência aí quando você enquadra nesse tipo de base. Adotar medidas de transparência, né? De como que você enquadrou, né? Como você se baseou no legítimo interesse para fazer aquele tratamento, tá? E tanto o controlador quanto o operador devem fazer aí todo o registro, né, das operações de tratamento de dados nessa situação, né, de legítimo interesse. Então, todos os registros de tratamento devem ser feitos aí, ok? Pessoal, essa era a última base, né, de dados legais, aí, hipótese de tratamento, que eu queria passar para vocês, né? E eu acho que agora, em cima dessas 10 hipóteses de tratamento que a gente passou nesses últimos, né, nesse vídeo, nos últimos 2 vídeos, né? Eu acho que é importante a gente separar aqui em 2 grupos, né? Eu comecei a falar isso no primeiro vídeo, mas a gente separar em 2 grupos as bases legais, né? A gente pode falar então do grupo que tem o consentimento e o legítimo interesse, e a gente pode ter um segundo grupo que são todas as outras bases legais que a gente citou aqui durante o vídeo. São mais 8 bases legais, tá? Bom, pessoal, quando você vai examinar, então, tá? Quando você vai olhar para suas operações de tratamento, você vai ter que justificar cada uma delas em cima dessas bases legais. O primeiro exercício é você tentar enquadrar, né? Tentar não, né, pessoal? Que assim, é bastante explícito, como vocês viram, né? Cada base legal é bem determinada. Você tentar, então, já fazer esse enquadramento do tratamento de dados que estão nessas 8 primeiras bases, né? Essas 8 primeiras bases estão no grupo dessas 8, que é bastante específica, tá? E aí vão sobrar, então, tratamentos de dados que não se enquadraram nas 8. Depois que você fez esse processo e sobrou, vai ter que ter uma tomada de decisão aí, que vou enquadrar isso que restou no legítimo interesse ou vou usar o consentimento para poder, então, enquadrar todo o meu universo de tratamento de dados, tá? Pessoal, essa decisão é uma decisão um pouquinho complexa aí, tá? Eu só vou fazer pontuar em relação ao consentimento primeiro, para vocês entenderem que o consentimento é uma base que naturalmente você vai querer correr para ela, né? Para conseguir fazer o tratamento de dados que não estão enquadrados nas outras bases, só que ela é uma base legal que exige muita gestão. A gente tem problemas em relação à revogação, quando você compartilha dados com terceiros, então você tem uma gestão do consentimento um pouco mais complexa, tá? Então, a priori, ao invés de você fazer o teste, tá? Primeiro com consentimento, vamos fazer o teste com legítimo interesse.
Caso você tenha dificuldade realmente em enquadrar o seu tratamento de dados num legítimo interesse, pessoal, com certeza isso é uma base legal que vai exigir o consentimento do titular de dados, ok? Então, nesse caso, a gente usa o consentimento como a última opção, né? Já que ela exige muito esforço para a gestão de tudo isso, tá? Eu vou passar uma informação para vocês, né? Que inclusive, foi dentro de um evento que famoso jurista aí, né, na área de privacidade e proteção de dados, né, já trabalhou na IBM, né, que é o Marcel, né, então ele pontuou alguns dados na Europa, né, então ele coloca, por exemplo, que 70% dos enquadramentos em bases legais, elas são enquadradas, 70 ou mais, tá? 70, 75% dos enquadramentos em bases legais são enquadrados no legítimo interesse, olha só, né? E o pessoal aqui tem que estar tendo um pouco de medo de enquadrar nesse tipo de base legal, né? E aí depois a gente tem ali 20% mais ou menos enquadrado, tá? Nas outras bases legais, nas 8 bases legais que eu falei. E apenas ali 5% ou menos que isso, girando entre 3% a 7%, tá? Isso dá uma variadinha aí, né? Em todas elas tem variações, lógico que isso é uma média geral, né? A gente está falando do enquadramento com consentimento. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia da proporção aí, a distribuição. Ou seja, pessoal, o legítimo interesse, que foi a última base legal que a gente colocou, ela é bastante acionada e exige, então, uma preparação grande da empresa para poder fazer as adequações certas dentro dessa base legal, ok? Pessoal, encerramos então essa discussão sobre as bases legais, né, as hipóteses de tratamento previstas na Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos dar continuidade então ao nosso curso, a gente passa agora para uma outra fase, a gente sai dessa fase de fundamentos básicos, né, e vamos avançando aí dentro do curso para outras etapas. Chegamos ao final de mais um vídeo do curso preparatório para as principais certificações na área de privacidade e proteção de dados. Pessoal, gostou desse conteúdo? Achou ele importante? Vamos fazer com que esse conteúdo alcance o maior número de pessoas possíveis. Então ajude-nos a compartilhar, divulgar esse canal. Importantíssimo, deixe seu like em todos os vídeos, faça seus comentários e principalmente faça sugestões de novos conteúdos. Vou ter o prazer aqui, junto com a equipe da All Privacy, para preparar esse novo conteúdo para você.